Olá, sejam bem-vindos à aula 53 de arte. Vamos falar sobre litogravura, conceito de poética na arte. Vamos com a gente? Professora Rutineia, né, aqui com vocês, e o nosso intérprete Isaías aqui vai acompanhar a gente. Vamos juntos? Então, lembrar. O que temos que lembrar mesmo? Lembrar do Classroom, atividades, né, obrigatórias que valem presença e conhecimento, né? E quem está fazendo pela televisão, lembrar de pegar as atividades no colégio e devolver, né? Sendo que cada colégio tem sua data e horário combinado, né? Fiquem espertos aí, fiquem ligados, tá bom? Vem com a prof aqui, com o Isaías, para a aula de hoje, ó. Na aula anterior, o que nós vimos, né? Apreciamos a obra Assentamento, de Rosana Paulino, e falamos sobre poéticas pessoais. Lembra que a gente falou dessa artista? A gente vai falar um pouco mais sobre ela hoje, né? Ela tem essas obras que trabalham sempre a questão do brotar, da semente, né? Essas raízes, porque ela vai trabalhar a relação da arte afro-brasileira e como elas se desenvolvem, né? E florescem no nosso país. Na aula de hoje, né? Vamos conhecer, né? Falar um pouquinho mais sobre a artista Rosana Paulino, né? Assentamento número 3. Vamos falar sobre técnica mista, litogravura e poética na arte. Então, observe essa imagem um pouquinho, tá? E daqui a pouquinho a prof volta. Observaram a obra? Então, nessa obra, né, Assentamento número 3, porque a artista Rosana Paulino ela faz uma série de obras chamada Assentamento, né? Então essa é a número 3, sempre trazendo essas raízes aqui, ó, que vão brotando, né? Vindo sempre da questão do interior da pessoa, né? Traz a sua verdade que vai gerar esses frutos, essas folhas, né? Se expandindo por todo o nosso país, né? Então ela vai sempre brincar com esse enraizamento, né? Sobre essa raiz, sobre essas sementes que vão brotar, que vão dar fruto, trazendo sempre essa relação da arte afro, né? Então, para valorizar as questões afro, trazer a questão do respeito, criticar o racismo, enfim, e empoderar principalmente as mulheres negras. Então, ó, a artista traz as raízes que existem em cada indivíduo e que vão expandindo, crescendo, germinando, né? Então, vocês observaram, né, as ramificações que tem na obra, né? E que vão do interior brotando e se expandindo e assim, né, atingindo, alcançando as outras pessoas, né? Porque quando a gente consegue trazer as nossas verdades, né, e colocar elas para fora, expandir, a gente vai tocar, né, as outras pessoas, conseguir com que elas percebam, né, o que está ao redor, o seu mundo, as outras pessoas. Então é isso que a Rosana Paulino pretende nas obras dela, germinar, né, a arte. Então, Assentamento foi feito através de uma obra de litogravura, né? Então é uma técnica feita com pedra, né, que ela utilizou. Então a artista usa várias técnicas e materiais. Então, ela mistura várias linguagens, como fotografia, a gravura, o desenho, a pintura, né? São misturas entre materiais, processos e linguagens. Então, nessa, ela utilizou da litogravura, né? Da questão da técnica da pedra, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas ela também usa, como a professora já falou em outras aulas anteriores, né, de fotografia.
Então, essa fotografia que ela vai imprimir, né, e colocar em exposição na roupa da pessoa que está lá fazendo uma performance arte, né, ou então, através dessas imagens que ela costurou bordados na boca para mostrar a questão da opressão, né, da figura feminina, a falta de poder falar, de se expressar, que tem muito na nossa sociedade, né, então ela vai criticar isso, né, a questão, e trazer a questão e a importância da figura feminina negra, né? Então, com essa obra, por exemplo, que ela fez essas costuras e esses bordados feitos com linhas mal feitas mesmo, né, para mostrar essa questão do preconceito que existe na sociedade. Então, ela sempre vai trabalhar também com a questão de linhas, né, que saem, essas raízes, está sempre presente nas obras dela. Atividade 1. O que esta obra germina em você? O que ela te propõe? Quando olha para a obra, qual a ideia de criação que você tem? Então, imagina, né? Você olha a imagem, o que ela te propõe? Que ideia ela te traz? O que ela vai fazer brotar em você, né? Então, depois de você observar, você pensar nisso, daí você vai criar uma cena teatral, ou uma dança, música, pintura ou desenho. Crie através da sua verdade, da sua poética pessoal, né? Boa criação. Na aula anterior, a gente falou um pouquinho sobre poética, né, pessoal? E a gente vai falar mais hoje, tá? Até a professora trouxe, né, a boneca Flora, que aflorou, né, na prof, e trouxe toda a questão, né, das verdades da professora, né? Então, o colorido dos retalhos, né? A Flora ser falante, usar do teatro, né, da didática, enfim. Ela tem muito da minha verdade, né, que é o teatro, que é o boneco, que é o falar, se comunicar, né, que é estar com cores. Então, a Flora tem a minha verdade. Mas qual é a sua? O que essa obra vai gerar de verdade em você? O que vai brotar em você? Você vai querer fazer uma cena de teatro? Vai querer dançar? Vai querer fazer uma pintura, um desenho? Então, pensa um pouquinho e aproveita esse tempo, hein? E traga a sua verdade para essa atividade. Beleza? Combinado? Até daqui a pouquinho.
aproveitar o tempo? Espero que sim, né? Porque é muito importante a gente praticar o fazer artístico também, né? Então, vamos continuar. Poéticas pessoais. Poética na arte refere-se ao modo de como cada artista cria e expressa suas ideias. Também diz respeito ao modo de construção e à qualidade das obras artísticas, né? Então, a poética pessoal vai depender de cada artista, né? Cada artista vai separar os seus materiais, né? O que ele vai utilizar, se ele vai usar pincel, se ele vai usar máquina fotográfica, o que ele vai usar. Ele vai separar esses materiais para utilizar, os recursos que ele vai utilizar. Ele vai separar também a linguagem artística, qual linguagem tem mais a ver com ele, né? Então, ele vai fazer através do grafite, ele vai fazer através de uma dança, do teatro. Então, ele separa a linguagem artística que ele quer e ele vai trazer a sua verdade, ele vai trazer o que ele acredita para a sua poética pessoal, né? Então, é muito de cada artista tem a sua identidade. A gente falou bastante sobre identidade, né? Em outras aulas, e é isso, porque a arte vai depender também da identidade de cada artista, vai depender da identidade de cada povo, de cada país, né? Então tem essa mistura, e cada artista na sua poética vai decidir o que expressar, de que forma, de que maneira, para trazer sempre a sua verdade, né? Sempre o que ele acredita. Então, o que são poéticas pessoais? Letra A, são poesias coletivas. Letra B, maneiras de expor em galerias, né, e museus. Maneira de expor em galerias as suas poesias, será? Ou letra C, maneira de pensar e criar de cada artista. Ou letra D, são movimentos que utilizam de arte cinematográfica. E aí? Vocês acham? Letra A, B, C ou D? Eu acho que está tranquila essa. Se prestou atenção, vai acertar, hein? Acertou? Você não? Tudo bem, calma, vamos conferir aqui. Se não acertar, também não tem problema. A gente está aqui para trocar ideias e aprender juntos, tá bom? Vamos lá? Então, a alternativa correta? A letra C, né? Então, as poéticas pessoais é a maneira de pensar e criar de cada artista, né? Então, cada artista vai ter a sua identidade, então os materiais que ele gosta de trabalhar, né, as linguagens artísticas que ele prefere, então, né, a maneira de pensar e fazer a arte de cada artista. Litogravura é um tipo de gravura em que se fazem gravações em pedra, usando lápis oleosos e outros processos químicos, né? Então, é a utilização
de arte na pedra, né? Então eles vão utilizar uma relação de água e óleo, né? Essa separação, esse processo que vem um químico junto também, e esse processo gorduroso vai deixar a imagem ali gravada nessa pedra, né? Então é assim que a artista Rosana Paulino fez a sua obra Assentamento 3 e depois fez a sua impressão dessa litogravura, né? Então vamos lá. O que é litogravura? Letra A, gravura feita em garrafa de vidro. Será? Letra B, gravuras realizadas em madeira. Pode ser? Será? Não sei. E aí? Letra C, são esculturas criadas na areia. Ou letra D, gravura realizada em pedra. E aí? Você já sabe? Vai pensar um pouquinho? Tudo bem, a gente espera um tempinho para vocês. Vamos à alternativa correta. Estão preparados? Vamos lá. Então, a letra D, né? Então, gravura realizada em pedra, né? Então, esse processo que mistura a água, a questão dos lápis oleosos, essa gordura e o processo químico que vai ser feito em pedra, a litogravura. Agora vamos falar um pouquinho sobre as tintas, né? Pigmentos, substâncias para dar cor, as tintas, né? Podem ser naturais ou químicas, né? Então, lá na época, por exemplo, das cavernas, né, a gente já tem as tintas feitas de forma natural, né? E um dos elementos das tintas são os pigmentos, que pode ser natural, como era o caso da pintura rupestre na arte das cavernas, né? Que eles usavam folhas, barro, né? Outros elementos da natureza para criar essas tintas. Ou pode ser também elementos químicos também. Então, o pigmento é o que vai dar a cor, né? A cor da tinta. E o que mais precisamos para fazer a tinta? Você sabe? Então, vamos lá. Então, além do pigmento, daqui a pouco eu conto para vocês. Então, além do pigmento, tem outros elementos, mas a prof já chega lá. E o que são esses pigmentos? Letra A, são substâncias corantes que podem ser naturais ou químicos, ou letra B, são substâncias que dão consistência às tintas. E aí, a certa é essa? Para a gente continuar contando o que formam, né, as tintas, tá bom?
E a resposta correta é... São substâncias corantes, né? Podendo ser naturais ou químicos, né? Então, os pigmentos são essas substâncias que a gente pode tirar da natureza ou não, né? Pode ser elementos químicos, que vão dar a cor, né? A cor da tinta. Vamos continuar agora, eu vou continuar contando o que mais vem no processo das tintas. Então, ó, os solventes servem para diluir as tintas ou controlar a sua consistência. Um exemplo é a água, né? Então, além da cor, a gente precisa desse solvente, né? O que vai dar a textura ali dessa tinta, né? A cremosidade, enfim, da tinta. Então, pode ser a água, tem outros elementos também para dissolver essas tintas. Então, o que são solventes? Letra A. São substâncias corantes, podem ser naturais ou químicos. Letra B. São substâncias que servem para fixar a tinta. Ou, letra C, são substâncias que servem para diluir a tinta ou controlar a sua consistência. E aí? Qual a alternativa correta? A, B, C ou D? Agora eu quero saber quem estava atento aí à minha pergunta. Quem respondeu a letra D? Ah, pegadinha da prof. Só para ver se vocês estavam atentos, né? Então vamos lá. Qual é a alternativa correta? A, B ou C? Letra C. São substâncias que servem para diluir a tinta ou controlar a sua consistência, né? Então, esses solventes vão diluir, poder misturar melhor, né? E também a consistência que você vai querer para a sua tinta. Então, são esses solventes, né? Muito bem. Tintas, vamos continuar. O outro elemento, os aglutinantes, né? Então, substâncias que servem para fixar a tinta. Exemplos, gema de ovo, resina, óleos, né? Então, eles vão fazer com que a tinta, né, ela fixe na superfície que você vai utilizar para pintar, né? Que ela dure mais tempo, que ela se mantenha ali, tá? Então, geralmente o óleo, enfim, né? As resinas ali, ó, né? Então, gema de ovo. Então, esses elementos que vão ajudar a fixar a tinta, tá bom? Então, vamos continuar. E o que são aglutinantes? São substâncias que servem para fixar a tinta. Será que é a alternativa A ou letra B? São substâncias que servem para diluir a tinta ou controlar a sua consistência. Ou, letra C, são substâncias que dão cor às tintas. Será que os aglutinantes eles vão fixar as tintas, a letra A? Ou letra B,
Será que eles vão dar a consistência ali da tinta na B ou na letra C? Será que os aglutinantes vão dar a cor à tinta? E aí? Agora é com vocês. Vamos descobrir juntos aqui a resposta correta? Então vamos lá. Alternativa correta, letra A, né? São substâncias que servem para fixar a tinta, né? Que vão fazer com que ela se mantenha ali por mais tempo. Tinta aquarela, né? Então o que a gente utiliza aí para fazer uma tinta aquarela? A gente pode usar para fazer uma tinta aquarela em casa. Corante de alimentos, sabe? Então vai ser o pigmento, né? Então o que vai dar a cor da nossa tinta aquarela. Então, corante que você usa em alimentos normais, pode ser líquido, pode ser aqueles em pauzinho para fazer, sabe o que a gente usa para fazer pipoca colorida, biscoitos? Então, é esse mesmo. Água, né, que é um solvente natural, e goma arábica, que é um aglutinante, que vai fazer fixar ali a sua aquarela, né, por mais tempo. Que é parecido com uma cola, essa goma arábica, né, um tipo de cola, tá bom? Então, agora atividade. Experimente criar uma pintura em pedra. Você pode desenhar nela com um lápis de escrever e depois pintar utilizando sua tinta guache. Caso você não tenha pedra, imagine qual desenho você faria na pedra e faça em seu caderno. Boa criação, né? Então, até a prof trouxe aqui para mostrar, né? Está ali na imagem, a professora trouxe aqui também. A prof pegou pedras normais, né? E o que a prof fez? Né? Desenhou com lápis, né? Normal, ele fez o desenho básico e eu utilizei tinta guache. Você pode usar também giz de cera, enfim, os materiais que você tiver em casa, lápis de cor. E daí fui fazer o desenho, trabalhei os pontos, né? Então fiz aqui meus desenhos na pedra aqui, né? As minhas pinturas, tá bom? Então você também veja se tem pedra aí pelo seu quintal, né? Às vezes tem aí jogado no quintal. Se não tiver, não fica triste, faz o desenho no caderno, imagina que você está pintando na pedra e faz um desenho bem bacana no seu caderno, tá bom? Importante é ser bem criativo, deixar bem caprichado e tá tranquilo. Daqui a pouco a prof volta.
Capricharam aí no desenho, na criação? Muito bem, isso aí. Então vamos lá. Retomando, né? Hoje a gente falou sobre a obra da Rosana Paulino, Assentamento 3, né? Que é essa obra aqui que traz essa proposta do enraizamento, né? Do que está germinando ali, brotando dessa pessoa, dessa arte afro para a nossa sociedade, né? Então, sempre valorizando a figura da pessoa negra, né? E a arte afrodescendente. Então, ela é uma artista muito consciente, né? Em trabalhar essas temáticas, tanto de fortalecimento da cultura negra, como também de preconceitos, racismo, né? Então, ela é muito forte, consciente nessa luta aí, que se faz muito necessária, né? E também falamos sobre poéticas pessoais, né? Que cada artista tem a sua poética, o seu jeito de criar, os materiais que ele prefere na hora de criar a sua obra, né? O professor até deu o exemplo aqui da Flora, que aflorou na prof, e surgiu uma boneca, né? Que a prof trouxe na aula passada para vocês. E a litogravura, né? A questão da pintura nas pedras, né? Que a gente até trabalhou o exercício fazendo aí a brincadeira de pintar numa pedra, né? Ou imaginar a pintura nessa pedra. Então, espero que tenha ficado aí bem claro para vocês. Falamos também sobre as tintas, né? Cada elemento da tinta, né? Os aglutinantes, os solventes, né? Então, muito legal, espero que vocês tenham aproveitado bastante. A prof quer falar aqui, ó, 2 colégios, né? Para vocês mandarem um beijo especial aí, que é o Colégio Érico Veríssimo, né, de Faxinal, onde o professor e cantor Hélio, né, o Heliovski, da banda Iron Almeida, foi estudante. Então, um beijo para vocês aí do Colégio Érico Veríssimo de Faxinal. E outro colégio que vai um beijo especial hoje da prof. Rutineia é o Colégio Lindaura, de São José dos Pinhais, tá? Então, outro beijo enorme para vocês. E, claro, beijo para todos, fiquem bem, se cuidem, né? E lembrando do quê? Que vocês têm que lembrar, lembrar das atividades obrigatórias que valem presença e conhecimento, é isso aí. E também quem está fazendo as atividades pela televisão, lembrar de pegar a atividade, devolver a atividade. Cada escola tem o seu dia e horário combinados, né? Então, devolvam lá que os profs ficam ansiosos por essas atividades, tá? Beijo em todos, fiquem bem, se cuidem. Valeu, gente! Valeu!